Bom dia a todos. O Instituto Todd tem o prazer de receber para a palestra de hoje, deste dia 16 de dezembro de 2022, para o tema A Perspectiva do Empresário sobre a Atividade dos Colaboradores, o meu querido presidente do Grupo Todd, PhD João Paulo Todd. Bom dia, Todd. Bom dia, Carlinha. Lendo aqui um resumo pequeno, né, do currículo do João Paulo. Ele é bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, é pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, via Grupo Atami, é pós-graduado em Direito Romano e Idioma Italiano e Cultura Italiana pelo Instituto Dante Alighieri, da Itália, especialista estudioso em Direito Eletrônico e Direitos Humanos, mestre em Direito Tributário, Processo Tributário, Compliance e doutor em Direito Público, Direito Tributário Comparado, pela Universidade del Museo Social Argentino, fundador e CEO do Grupo Todd, presidente da Câmara de Comércio Brasil, República Dominicana. Todd, a palavra é sua. Creio que será uma palestra cheia da riqueza não só acadêmica que você tem, mas também da tua experiência de vida. Carlinha, obrigado. Manda bala. Valeu. Obrigado, bom dia a todos. Posso me posicionar assim? Não preciso ficar muito perto do microfone, posso falar daqui? Não, esse microfone pega todo mundo. Espero não espirrar então, né? Bom, a perspectiva, eu acho que a gente tem que começar sempre do começo, né? A razão das coisas existirem. O ser humano ele tende a se incorporar nos processos de tal forma a ignorar a razão da sua existência em qualquer meio que ocupe, sendo em qualquer função do qual exerça, ainda tendendo a ignorar as razões das competências às quais lhes são atribuídas e, acima de tudo isso, mas como se fosse um grande invólucro, um grande pacote de presente, ele não poderia não ter o laço lá em cima, que seria, no caso, a cereja do bolo, entender que a sua existência e todos os processos a qual ele é submetido só se justifica se a imagem for bonita. Em outras palavras, trouxer o resultado. Muitas pessoas elas tendem a acreditar e entram nessa reverberação de colaboração, que é inclusive um termo já evoluído. Eu me lembro quando começou a se aplicar colaborador para as empresas, porque chamar de empregado já era feio. Antes de empregado, chamar de trabalhador era feio, porque o tempo todo as pessoas procuram um nome bonito, um título elegante, uma roupagem sofisticada para algo que é simples. O termo trabalhador, que foi o termo que sempre se usou desde do início dos tempos, antes de Deus, claro, antes do trabalhador, você tinha ali os servos, que se confundiam muito com os escravos. Historicamente falando, as pessoas elas esquecem que o servo ele era remunerado, ele sempre foi remunerado, o escravo não, mas o servo sim. Então a estrutura de servir vem do termo servo, ou seja, a prestação da informação tendo uma adulteração dessa evolução humana, querendo criar aí, vamos dizer, um apartheid de palavras bonitas em relação às suas atividades fins. O advogado ele é um servo, o advogado ele é um servo, o médico ele é um servo, o engenheiro é um servo, o empresário é um servo, porque a única razão do emprego de uma força, e aí vamos falar de trabalho, que o trabalho ele pode ser por meio de força física, emprego de força física, ou emprego de força intelectual. A força por si só não necessariamente é apenas muscular, Eu tenho certeza que se você botar o dedo na tomada, você vai sentir a força elétrica, São forças. As forças como a força G, a força como a força de empuxo. Então você tem um conjunto de forças e elas são aplicadas de forma muito clara porque existem razões para aquilo, com base em regras, algumas delas mutáveis, outras delas imutáveis, algumas delas relativizadas,
ou não. Mas a grande questão é que pode-se dar o nome que quiser, a colaboração que quiser, com a competência que quiser, mas, no fundo, a única razão de existir é servir. Servir. Você pode servir filosoficamente, aí você quer trazer um propósito para o seu servir. Você pode servir religiosamente, doutrinariamente, do ponto de vista religioso, aí você quer dar a ela uma dimensão espiritual, pode ser de uma seita, pode ser de uma religião, pode ser de uma doutrina de fé, um exercício de fé, pode ser um servir da natureza equânime humana, a mulher tem que servir tal qual o homem o servir, e assim vice-versa. A gente vai entrar nesse mérito também. Podemos colocar a natureza de servir como prestar um serviço, e aí prestar uma consultoria. Por favor, doutor, me traga uma consultoria, me dê uma consultoria sobre o meu problema. Um médico numa consulta, e aí o servir intelectual. Ou pode ser um servir braçal, do ponto de vista utilitário. Então a gente tem a natureza utilitária do servir também. Então nós temos conjuntos de significâncias ainda sobre a destinação final para a qual estou colocando aquele serviço. Mas a palavra se adequa a qualquer tipo de trabalho, é servir. Isso não vai mudar independentemente de ser bilionário ou de ser uma pessoa sem recurso, que também usa o nome de humilde, e eu odeio essa palavra aplicada a pessoas pobres. Pobreza em nada tem a ver com humildade. Aliás, pelo contrário, pobreza ela não tem a ver com nenhum tipo de palavra sofisticada, rebuscada, romantizada que se possa dar. A pobreza, ela é a exata ausência de valor. Ponto. Ponto. Achem ruim, achem bem, gostem, não gostem, mas essa é a verdadeira natureza da palavra pobreza. Ninguém compartilha pobreza, porque pobreza não há nada com que compartilhar. Mas a pobreza é como um buraco negro, suga tudo para dentro de si. E a pobreza ela tem várias derivações, assim como tem as derivações do servir. Mas a pior pobreza é a incapacidade de servir. Porque essa pobreza, ela faz com que a significância, a razão de existir do qualquer ser humano seja inalcançável. Ou seja, ela não tem razão da sua própria existência. A depressão traz essa pobreza de uma forma muito mais clara. A pessoa que sofre depressão, ela não sente vontade de levantar, de sorrir, de andar, de agir, de beber água, comer, ou de qualquer coisa. Por quê? Porque se existe uma doença, se existe um mal crônico capaz de demonstrar o que significa a pobreza, é a depressão. Quem sofre depressão, eu estou falando do ponto de vista, na base, da essência da depressão, nada se faz de útil. Razão pela qual a própria existência é questionada e a maior parte das pessoas que sofrem depressão tentam o quê? A extirpação da própria vida. Porque não tem utilidade. Isso se aplica, ressalvado a proporções, e claro, de uma forma menos filosófica, menos científica do ponto de vista da saúde, mas mais científica do ponto de vista laboral, aos empregados que nada fazem. E o fato de existir a palavra trabalho, ela é naturalmente aversa à palavra emprego. No Brasil, que é um país de uma construção social mais forte, ou socialista mais forte, assim como grande parte da América Latina sempre teve essa incidência, a palavra emprego, ela justamente vem, se a gente buscar lá na ortodoxia natural da gramática portuguesa, ou luso-portuguesa, emprego é aplicar alguma utilidade. Emprego. Empregar. Então, posso falar o adequado uso ou emprego da palavra ou da gramática correta. Emprego. Para alcançar resultados melhores em menos tempo, com menos esforço. É por isso que se eu quiser, por exemplo, carregar as pedras que estão ali no jardim, para trazer aqui aos degraus, para colocar e assentar, sozinho eu vou levar X período de tempo, com muito mais dispêndio de energia. Mas se eu quero fazê-lo mais rápido, com menos dispêndio de energia,
eu chamo outros colaboradores. Então, nessa colaboratividade, 2 ou mais pessoas se unem para alcançar um destino, um resultado final. É mais rápido, ou seja, menos tempo, menos energia, com menos custo. A gente chama de TED, tempo, energia e dinheiro. A equalização dessas 3 letras é imprescindível na sua operacionalização. Sabe qual é o grande mal, então, que começa a partir do seu empregador, ou melhor dizendo, do empresário? É porque o empresário ele não consegue entender, compreender, porque ele não se submete a essa compreensão de emprego. Ponto assim. O empresário, ele não deixa de levantar no dia seguinte porque está doente. Ele levanta no dia seguinte porque, independentemente de estar doente ou não, o resultado que ele sabe que precisa alcançar só vai ser alcançado se ele estiver lá desempenhando a sua atividade. Isso é muito parecido com o advogado autônomo. Eu costumo conversar com os advogados que são autônomos, que não trabalham em escritórios ou que não trabalham em empresas. E eu pergunto para eles, como é que é o seu dia a dia? Me conta aí, você é feliz? Aí ele começa a rir e fala, eu sou feliz, eu faço o meu horário, trabalho quando eu quero. Que é uma grande mentira. Porque se você é um advogado autônomo, o sucesso só existe se você tiver trabalho a desempenhar. Eu não estou falando de emprego, estou falando de trabalho a desempenhar. Então o trabalho de um advogado, na pior das hipóteses, se tiver um único processo, começa a ter primeiro, antes de mais nada, conquistado um cliente. Então ele já empregou muito trabalho, muito tempo, muito esforço e muita energia para conquistar o direito, que eu chamo mais de dever, responsabilidade, de poder ter um trabalho. Depois que ele conquistou esse suposto direito, dever, responsabilidade, de trabalhar para alguém, é aí quando começa uma segunda parte do trabalho, não menos importante, que é preparar o processo. Depois do preparo do processo, é promover o processo. Depois da promoção do processo, ele acha que está ótimo? Não. Começa uma outra fase. E à medida que o trabalho vai sendo desempenhado, significa que ele vai passando por procedimentos. Então, voltando aqui na esfera do trabalho. Então, da perspectiva de um empresário, por exemplo, sobre seus colaboradores, é que, antes de qualquer coisa, o empresário espera, deseja, anseia, estimula, provoca que aquele colaborador, palavra certa, é servidor ou serviçal, assim como ele serve, tal qual, seja conquistar o melhor resultado. Então, é incapaz o empresário acreditar que o indivíduo que foi contratado, e ele foi contratado para uma razão, espere ser gratificado, parabenizado e enaltecido por desempenhar bem aquele trabalho. Então, recordo-me desde antes, quando eu comecei a advocacia e tive meu primeiro colaboradora, primeira estagiária limpeza, telefonista, tudo, porque ela era uma moça jovem, se formando em Direito ainda, estava estudando Direito, muito inteligente, e ela entrou como estagiária, mas para também atender o telefone, fazia parte do dia a dia. E um dia eu estava com os pais dela, a gente conversando, e o pai dela virou, falando e discutindo isso, e o namorado dela virou para ela na minha frente, na frente do pai dela, e falou assim, não acho certo você atender o telefone e ser secretária também, se você está estudando para ser advogada. E aí eu lembro, eu ia me pronunciar, mas o pai dela foi mais rápido. Um cara milionário, inclusive. Foi mais rápido e disse, se ela não for capaz de atender o telefone, ela vai capaz de atender qual cliente? Então ela tem que atender o telefone. O pai dela falando, o pai dela é milionário, dono de uma rede aqui de concessionárias. E falou, se ela não estiver apta a ser humilde e saber que tem que atender também o telefone, ela não vai ser uma boa advogada. Porque eu, que tenho todas as bancas de advocacia que eu quisesse ter, porque dinheiro eu tenho, me irrito quando eu ligo para o escritório de advocacia e não sou atendido pela minha advogada. É porque ela não foi ensinada a atender telefone. Então, olha só que interessante, a perspectiva de um cliente sobre o exercício de um colaborador. E naquele caso, ela estava falando da sua própria filha. Da sua própria filha. Então, a expectativa do empresário é saber que o que deve ser feito, faça, porque deve ser feito. Não me diga, não questione se tem um sistema apropriado para ser feito. Não espere ter um sistema adequado para ser feito. Faça. Não pergunte para um profissional que está acima de você, seja hierarquicamente, seja porque é o proprietário, o empresário,
se deve ou não deve desempenhar determinada atividade? A resposta já está na sua pergunta. Porque se você está perguntando, é porque você sabe que deveria ser cumprido. Então, a primeira perspectiva, e aí vamos começar novamente do começo. A primeira perspectiva de qualquer empresário sobre o colaborador é saber que, como ele sabe a razão de sua existência, entender se esse colaborador também compreende a razão de sua existência em determinada atividade. Aí, vou dar um exemplo claro disso, né? Fora da advocacia. A babá do meu filho um dia virou para mim e disse assim: Dr. Todd, o Zeus dormiu, eu posso descansar um pouco? Zeus é meu filho. Aí eu olhei para a cara dela, perguntei: que pergunta louca é essa? Ah, não, porque como ele dormiu, eu queria aproveitar e poder descansar um pouco também. Aí eu falei: você está me perguntando se você pode descansar? Aí ela: eu falei: então você não pode, então eu estou aqui me preocupar se você sabe qual a razão de você existir aqui. Aí ela: então tá bom, eu não vou descansar. Eu falei: não, eu vou te explicar melhor então, já que você não está entendendo. Para você cuidar bem do meu filho, você tem que estar o quê? Descansado. Então é óbvio que no momento em que você tem de descanso dele, você também tem que tirar o seu descanso. Porque ao contrário de você entrar num determinado posto de trabalho, datilografar e terminar uma petição, eu falei para ela, né, fazer um pedido, uma petição de um advogado, que acaba com a petição, ele já acorda e você vai voltar a ter o seu trabalho. Então, esse momento é o momento do seu descanso. Claro que também existe a outra parte do descanso, que é quando ela vai embora, por exemplo. Mas esse é um descanso. Aí eu perguntei: mas antes de você se colocar em descanso, eu te pergunto, as outras atividades adjacentes já foram concluídas? Aí ela disse: ah, não, eu preciso ainda lavar a roupa dele ali e tal. Aí eu disse: então você não pode descansar. Então você não pode descansar. Agora, sabe por que você me perguntou se você podia descansar? Aí ela riu e falou assim: não sei, eu perguntei porque eu queria saber por descansar. Não, você me perguntou porque você sabia que não era o momento de você descansar. O seu íntimo já te dizia que o seu serviço não estava concluído. Agora eu te pergunto, vou falar ao contrário, vou fazer diferente o trabalho. Inverso. Digamos que eu tenha ficado cansado e eu não fui trabalhar, não produzi riqueza, não tenho dinheiro para pagar o seu dinheiro. Aí eu posso te perguntar: posso não pagar? Posso deixar mais uma semana sem te pagar? Ela: não, claro que não. Eu falei: então não me importa a razão pela qual você não quer cumprir um determinado dever. Se você está me perguntando é porque você sabe que deve cumprir um determinado dever. E essa é a questão que o empresário tem, que o colaborador não tem, que o empregado não tem. Essa é a chave que em algum momento o empresário mudou, mas o empregado não muda. É saber que o que tem que ser feito, deve ser feito. Então a primeira expectativa é saber o seguinte: a minha razão de existir na minha empresa, na empresa A, B, C, pode ser de montar papel a produzir tecnologia. É trazer um determinado resultado. Esse resultado só vai sair, só vai acontecer se você desempenhar o que deve ser desempenhado. Ponto. Eu tenho certeza que o advogado autônomo, assim como eu, assim como outros colegas, seja em escritório de advocacia, seja em empresa ou autônomo, ele sabe que se ele não fizer a petição até o final, ela não vai se inscrever, ela não vai se protocolizar e ela não vai se despachar com o magistrado. Então, aparentemente, meu trabalho como advogado seria peticionar. Não. A própria petição é um trabalho adjacente. Ele é um trabalho acessório. O trabalho de um advogado não é peticionar, o trabalho de advogado não é criar uma tese, o trabalho de advogado não é movimentar projuris, por não sei o quê, e tantos outros sistemas. O trabalho de um advogado, tal qual é o trabalho de um financeiro, de um diretor financeiro, é trazer o resultado para o qual foi contratado. Aí a pessoa pode falar assim: mas Todd, então eu estou no lugar errado, porque eu quero ser então consultor, porque meu trabalho acaba quando eu prestar consultoria. Bom, ele pode acabar quando você prestar aquela consultoria. Mas para você poder ser capaz de prestar aquela consultoria, você precisou fazer o que antes? Algo que você não foi contratado para fazer. Se preparar. Então percebe que a chave ela vai mudar do colaborador quando ele entender que os pratos, se você for, por exemplo, na área de limpeza, não vão se autolavar.
E aí eu estava com uma profissional há muitos anos, ela virou para mim e falou assim, ai, doutor Todd, nossa, o escritório suja muita coisa, porque tem muita reunião. Eu falei, de graças a Deus, isso justifica a sua existência. Porque a partir do momento que eu não tiver nossas reuniões aqui no escritório, eu não preciso mais de você. E aí, essa é a perspectiva 1 de um empresário. Reconhecimento da razão de existir naquela instituição. Então, se eu quero desempenhar bem meu trabalho como empregado, como colaborador, como o nome que quiser dar, eu preciso entender qual é a minha razão de existir ali. Assim que eu entender isso, eu já sei todo o espectro do meu fazer, mesmo que ninguém venha me dizer o que fazer. A segunda perspectiva que o empresário tem sobre qualquer tipo de colaboração é que essa razão de existir tenha utilidade. Tem utilidade. E aí um dia eu estava lá no Sebrae Nacional, ainda era estagiário, e um colega estagiário veio para mim e falou assim, Todd, a gente tem que ter um papo aqui reto. Eu falei, pô, pode ser alguma coisa, né? Ele era o decano, ele era o estagiário mais antigo, né? Então ele era mais importante. E aí, porque até isso tem, né? Importância, preponderância de estagiários, né? Eu achava lindo isso, achava engraçado pra caramba. E aí ele falou assim, a gente precisa conversar, porque eu sou o coordenador dos estagiários e a gente está tendo um problema. Eu falei, bora, vamos lá, vamos conversar. Ele, você tem que parar, cara, de ficar até mais tarde. Aí eu, por quê? Não entendi. Não, porque quando você fica até mais tarde, os gerentes e o gerente e os outros advogados veem que a gente sai muito cedo. Mas o horário de sair é 5 horas, então assim, a gente quer fazer o seguinte, faz o que você quiser fazer, mas quando der 5 horas, sai embora também. Porque se você fica até 5h30, 6 horas, 7 horas, parece que a gente não está fazendo nosso trabalho. Aí eu falei, mas vocês estão fazendo o seu trabalho? Porque o fazer ou não o seu trabalho está no resultado que você entrega, é na utilidade que você dá. Eu fico até mais tarde, quando eu fico até mais tarde, não é porque eu quero parecer que trabalho mais. É porque eu simplesmente, quando eu encerro ali o horário, eu fiz um acordo com o meu gerente que eu pudesse usar essa estrutura para estudar. Ele sabe que eu não estou trabalhando. Ele sabe que eu estou estudando. Agora, se isso incomoda você, esse é um problema que você tem que tratar com a sua gerência, não comigo. Então ele percebeu o seguinte, e aí no dia seguinte até foi engraçado porque ele mandou para mim um e-mail com um manual, chamado Manual do Estagiário Morcego. É um livro publicado de verdade, que fala sobre o que é o estagiário morcego. E aí eu comecei a folhear, não é folhear porque era digital, né? Mas passar as folhas, vamos dizer assim, passar as páginas. E aí era assim, os 10 mandamentos do estagiário morcego. Primeiro, nunca fique sentado sem fazer nada. Sempre feche a cara, apresentando concentração, como se estivesse trabalhando alguma coisa. Nunca ande de um lado para o outro sem papéis ou uma pasta na mão. Porque vai parecer que você só está passeando. Mas se você está com papel ou pasta na mão, você está levando algum documento para alguém, você está sendo útil de alguma forma. Regra número 3. Nunca, quando vir alguém vindo em sua direção, pega o telefone e finge que está falando com alguém. Quando a pessoa chegar perto de você, você encerra a conversa e desliga com uma forma dura. Porque a pessoa vai entender que você está trabalhando para caramba e está se estressando em prol da empresa. 4. Nunca chegue tarde. Chegue sempre cedo ou crie mecanismos para parecer que chegou cedo, mesmo que você chegue tarde. Aí eu falei, que legal essa parte, deixa eu ver como é que é isso. Deixando sempre livros e cadernos abertos e cafés colocados na mesa. Porque a pessoa que passar fala, o cara já chegou, mesmo que você está na empresa, você não está na empresa. Mas quem passar pela sua sala vai olhar o caderno aberto, vai olhar a caneta, né, em cima do livro e vai ver um café, ainda que esteja gelado, porque ninguém vai entrar na sua sala e botar o dedinho para saber se você acabou de colocar o café. Eles sempre vão achar que você está lá tomando café, é porque você chegou antes e está trabalhando. Então você pode chegar até 10 da manhã, mas eles vão achar que você estava em alguma reunião. E assim vai evoluindo. Então, o papel do estagiário morcego se aplica a vários colaboradores que eu conheço. Conheci ao longo da minha vida e conheço ainda hoje. Eles estão sempre à frente de computadores, os computadores estão sempre ligados, porque ninguém vai lá na tela ver o que ele está fazendo, mas ele está lá comprando isso, comprando aquilo, olhando mulher, olhando não sei o quê, olhando TikTok, olhando, né, Instagram.
Ou ele está com vários papéis abertos, com a mesa aparentemente bagunçada, porque isso dá um ar de que está sendo muito ocupado, ele está muito, mas muito ocupado. Então, a segunda coisa que se quer de um colaborador, o empresário imagina, é que não vá se perder tempo criando mecanismos para não ser útil ou não ser produtivo. Pelo contrário, ele entende que se a primeira coisa que você faz é reconhecer a razão de sua existência numa instituição, a segunda dela tem que ser utilidade. Porque senão, a primeira se esvazia. E a utilidade da colaboratividade, ou do colaborador, ou do serviço, ou do servidor, ou do serviçal, ou do empregado, nada mais é do que calçar as obrigações acessórias para gerar a capacidade de desempenhar a obrigação principal. Ora, se meu trabalho é peticionar, como eu não sei mexer no sistema de peticionamento? Ora, se meu trabalho é advogar, como eu não tenho uma planilha de processos devidamente estruturada? Ora, se o meu trabalho é desempenhar o melhor resultado de um processo, como eu não li o processo ainda? Eu vou ler só a petição inicial? Eu vou ler só o pedido? Ou eu vou ler só uma decisão? Um dia, tratando com uma ex-advogada, advogada que está mais aqui, eu indaguei por que o nível dos recursos dela não era bom. E ela me disse que ela copiava e colava as razões, ou o caso da inicial, como se fosse uma apelação, ou as razões, né, de um recurso especial, no caso, em relação à apelação. Respondendo naquela hora, até fiquei atônito, mais pela honestidade dela do que pela resposta, porque a resposta eu já sabia, né, porque eu li o processo, via todo o histórico e via que ela repetia. E quando eu fiz aquela pergunta, foi mais uma pergunta retórica, eu não imaginei que ela fosse responder. Mas ela não só respondeu, como ela respondeu com muita sinceridade. Eu até achei bonitinho, porque eu achei imaturo da parte dela. Eu falei, meu Deus. Mas eu falei, vou preservar a imaturidade dela e vou fazer uma segunda pergunta. Aí eu respirei fundo e disse, que você acha certo? Claro, porque você está fazendo. Mas você acha produtivo? Outras palavras, você acha que você vai convencer o magistrado nível grau superior, aquele a qual você já perdeu ou já discutiu, seguindo a mesma coisa? Aí ela me respondeu, e isso me trouxe uma conscientização da qual eu não tinha não tinha até aquele momento. Ela me respondeu, uai, professor Todd, porque ela foi uma aluna, né? E ela trabalhava para a gente, ela falou assim, uai, professor Todd, quando eu estudei processo civil com fulano, ele me disse que eu não podia sair das razões da inicial. Então, eu entendi, né, na prática, que deveria repetir os termos da razão inicial, no caso da petição inicial. Eu falei, graças a Deus, eu não fui seu professor, porque é nessa hora que eu jogaria do 10º andar do primeiro prédio que eu visse. E eu tenho certeza que não foi isso que ele disse para você. Mas foi isso que ela entendeu. Que como nós, dentro da advocacia, ficamos presos às razões originais do processo, nós não podemos inovar. Qualquer advogado sabe disso. Só que âmbito de recurso não é inovação. Âmbito de recurso é combater dispositivo da qual o magistrado se embasou para denegar ou conceder determinado direito. Isso é o que nós sabemos. E aí eu falei para ela isso, e ela disse, mas como eu vou fazer sem repetir? Percebe-se que a terceira expectativa que o empresário tem sobre o colaborador é que ele sabe desempenhar a sua atividade. E notadamente aquela pessoa não sabia. Ela não sabia, não era só uma questão de aprendizado, de experiência, exercício de experiência. É, de fato, ter tido uma academia aquém, para não dar uma palavra mais rude, da qual ela deveria ter tido. Ou seja, um aprendizado acadêmico foi inadequado. Então, quando o empresário tem um colaborador, a terceira expectativa dele é que aquela pessoa sabe o que ela deve fazer e como ela deve fazer quando ela se propôs aquele cargo. E aí foi que eu perguntei, mas você, quando mandou seu currículo, e era até um currículo razoável, eu imaginei que você soubesse o que estava fazendo.
Porque eu espero que você saiba o que você está fazendo, afinal de contas, você se propôs a fazer. Aí ela falou, mas eu tenho que aprender primeiro. Eu falei, não, ninguém contrata um empregado para ensinar a ele o que ele tem que fazer. A gente contrata um empregado para que ele desempenhe a atividade que ele já sabe fazer, e o que eu devo orientá-lo é, dentro de uma realidade, chama-se cultura empresarial, como eu espero que você faça, mas o fazer você tem que saber. O fazer você tem que saber. Você pode até não saber quais planilhas eu quero que você preencha, mas tem que saber que tem que preencher planilha. Eu posso te dizer, eu posso ter que te dizer qual sistema você vai usar, mas o sistema você tem que saber mexer. E assim sucessivamente, as pessoas que contratam têm a expectativa de que você, que se propôs a uma determinada atividade, sabe fazer. Vou dar um exemplo claro. Chegou lá uma pessoa que dizia ser a melhor passadeira do mundo. Aí, não, porque eu fui passadeira inclusive profissional da empresa X, da empresa Y. Ótimo. Juro para vocês, em questão de 30 minutos, ela estragou quase R$6.000 de camisa. Camisas que ela queimou. Mas camisas, porque a camisa é de uma seda, não sei o que e tal. E ela queimou. E aí, quando eu olhei aquilo, meia hora, em menos de meia hora, isso porque foi um momento visto. E quando foi interpelada, falou, não vou aceitar essa crítica porque eu sou uma ótima passadeira. A camisa que é muito frágil. Ora, um grande problema desse profissional que não sabe desempenhar a sua atividade, é que ele não entende, e isso é verdade, não adianta você discutir com uma pessoa como essa, ele não entende porque aquela atividade tem formas de ser desempenhadas. A gente chama de técnica. Técnica, metodologia, e tanto as duas coisas, técnica e metodologia, elas são baseadas em processos, e desses processos, procedimentos. Porque o primeiro passo que esse indivíduo, ao saber o que deve ser feito, como deve ser feito, é entender o que ele não sabe fazer. Então, se ela percebeu que aquele tecido com o qual ela tinha que lidar, ela nunca tinha lidado antes, ela tinha que separar e dizer, preciso de uma orientação diferenciada aqui. Trazendo uma questão muito simples para questões muito mais complexas do nosso dia a dia, por exemplo, na advocacia, é quando o advogado que nunca fez um recurso especial, por exemplo, decide por si só a iniciativa fazê-lo sem uma orientação adequada. Não é necessariamente aprender a fazer um recurso especial, porque isso ele aprendeu na faculdade, mas é o fato de nem nunca ter tido feito antes. Porque quando ele for fazer o recurso especial, ele tem que entender que a primeira coisa que ele também tem que saber é conhecer o regimento interno do tribunal a qual ele vai opor o recurso especial, no caso, o STJ. E aí, essa questão é muito importante, porque lá vão ter regras específicas que muitas vezes até divergem de leis. Bom, e se a gente for estender isso para o jardineiro, por exemplo, um jardineiro, é quando esse jardineiro resolve fazer um replantio. Extrair uma árvore de um determinado lugar, uma planta, uma flor de um determinado lugar, para plantar em outro, mas ele nunca fez. E ele não tem a instrução para isso. Embora isso não faça com que ele não seja um bom jardineiro, mas faz com que ele não tenha experiência em desempenhar aquela atividade, que faz parte da jardinagem. Assim como na advocacia nós temos espectros enormes, amplos, sobre o exercício da atividade, um trabalhista, um penal, um civil, tudo é advocacia. Mas você tem especificidades para cada uma delas. As árvores, por exemplo, também têm. Então, se eu quero transplantar, por exemplo, uma muda de piramidalis, do pinheiro, é de um jeito. Eu preciso de X metros de raio para não impactar na salubridade do próprio terreno. Então, eu tenho que tirar parte desse terreno e levar junto, para que gradativamente a planta tenha tempo para se acomodar, de forma a não morrer no processo. Já se eu for fazer isso com, por exemplo, uma trepadeira, eu não tenho tanta preocupação, porque ela já vive da adversidade. Então ela pode ficar dias sem raiz conectada ao solo, que se eu plantar, ela vai dar. Isso acontece muito com a erva daninha, porque elas já são preparadas para as adversidades. Longos períodos sem nutrientes, longos períodos sem água, longos períodos... Assim como o camelo é, diferentemente do cavalo. Então, se eu pegar um cavalo e colocar para correr no deserto, ele vai sofrer muito mais do que o camelo.
Mas se eu trouxer um camelo para um ambiente extremamente úmido, ele também vai sofrer. Porque aí vem a questão da especificidade daquela atividade, que é a quarta razão de expectativa do empresário. Ele não só espera que o colaborador saiba o que vai fazer ou vai desempenhar, mas ele espera que esse colaborador nunca deixe de se aperfeiçoar para, encontrando diversidades, ele saber que as soluções gerais não se aplicam às soluções específicas. Então, a capacitação, ela é sine qua non para a permanência do colaborador como colaborador. Então, muitos falam assim, mas professor Todd, eu tenho que estudar para sempre. Eu falei, você tem que estudar para sempre. Não é só acabar a faculdade, você não precisa mais estudar. Não é só fazer pós-graduação, você não precisa mais estudar. Não é só fazer o mestrado, você não precisa mais estudar. Você pode até nem fazer pós-graduação, nem mestrado, nem doutorado. Mas estudar é necessário em continuidade ao que você supostamente quer fazer. Tive uma experiência com uma colaboradora que trabalhou X tempo, X anos, mais de uma década, num determinado tribunal. E em conversa com ela, ela me disse, mas é porque agora eu mudei a chave, eu antes trabalhava numa situação específica, como terceirizada, agora eu trabalho como advogado. E eu disse para ele, ela, legal. E perguntei uma questão específica do tribunal. Não soube responder. Eu falei, mas você já leu o regimento? Não sei do regimento. Eu falei, mas como você não sabe do regimento? Você tem que ler o regimento do tribunal. Não, porque meu trabalho não tinha a ver com o regimento do tribunal. Eu falei, mas você trabalhava para o tribunal? Trabalhava no tribunal. A primeira coisa que você tem que saber é como a regra do tribunal funciona. Ainda que para uma empresa terceirizada, desempenhando determinada atividade naquele tribunal. Mas eu preciso saber disso? Claro. Isso acontece em todo regimento de empresa. Na época eu tive experiência na Brasil Telecom e eles fizeram um novo regimento interno. Com o regimento interno, eles criaram um estatuto que seria mais ou menos um estatuto de comportamento ético, regimento ético-moral. E lá tinha algumas obrigações. Uma dessas obrigações ou restrições era que um determinado colaborador não podia se relacionar afetivamente com outro colaborador do mesmo departamento. Foi um rebuliço. Lá, todo mundo reclamando, um absurdo, porque muitos namoravam mulheres no mesmo ambiente, ou era casado com outro funcionário que é do mesmo setor, porque ou se conheceram nesse setor e casaram depois, mas no regimento da empresa sempre constou a proibição de relacionamento dentro da empresa. Só que não era dividido por departamento, era na empresa, era ainda pior, eu não podia me relacionar com ninguém da própria empresa, mas o regimento trouxe a especificidade do setor. E por quê? Porque começaram a acontecer diversos erros, fraudes e etc., acobertado entre funcionários que tinham relação emocional. Então existe uma razão para aquele código ético proibir agora esse relacionamento. Só que naquela época, eu me lembro até hoje, estar sentado com colegas e tratar com um determinado diretor e falar, mas isso é uma idiotice. Aí ele falou, mas não é idiotice, é por causa disso. Eu falei, não, deixa eu falar, não é essa a idiotice. Vou me falar melhor. É uma ignorância. Aí ele, por quê? Eu falei, porque ninguém vai separar de ninguém. Porque o regimento diz que não pode. Ninguém vai deixar de se relacionar com ninguém porque o regimento não pode. Diz que não pode. A busca da extirpação do problema está em algo que não gera o problema. Porque o problema vem antes dessa relação. Ele, como assim? Eu falei, você não vai evitar que ocorram fraudes proibindo alguém de se relacionar dentro do mesmo departamento. Porque se forem se relacionar, vão se relacionar escondido. E você não vai saber. Você vai estar na casa deles? Você vai fiscalizar o armário deles? Então você vai proibir também a carona entre eles? Porque da carona... foi pegar uma carona. Da carona pode gerar um relacionamento? Você não vai resolver o problema. Eu acho até que dificilmente você vai extirpar o problema. Aí por quê? Porque tem a ver com o caráter do colaborador. Não tem a ver com a função que desempenha ou com a confiança da qual goza. Tem a ver com o caráter do colaborador. Então, acaba sendo uma regra inócua que vai gerar muito mais problema e trabalho para a própria empresa. Ou até mesmo a perda, o déficit de bons colaboradores que, porventura, não se enquadrem nos fraudadores. Aí,
nessa discussão, eu falei, qual é a solução que você dá à mágica então, Todd? E eu era só um estagiário. Eu falei, mágica não existe nenhuma. Existe trabalho. O primeiro deles é começar a conscientizar que quando eles permitem que fraudes ocorram dentro da empresa, quem perde é o próprio colaborador. Porque, no final das contas, pode até não descobrir quem foi, mas a empresa, com prejuízo, não tem margem para melhorar a realidade deles dentro daquela instituição. Então, a melhor política é a política suíça. Aí ele falou, como assim? Eu falei, na Suíça não existe policiamento ostensivo. Não. Quem faz isso é o cidadão. O cidadão, desde a escola, ainda primária, é ensinado a ser o policial ostensivo. O brasileiro é assim, eu vejo um cara pulando o muro. O cara pulando o muro lá. Se fudeu. Vamos fazer um story. Não, brincadeira. Só fala assim, se fudeu. Não se envolve. O suíço não. Se ele vê um cara pulando o muro, ele liga para a polícia e diz, tem alguém pulando o muro da casa tal. Ah, mas o Todd, se for o dono da casa. Se eu reconheço que é o dono da casa, eu vou ligar para a polícia da mesma forma. Por quê? Eu não sei se ele brigou com a mulher e tendo lá matar a mulher. Por alguma razão, ele está fora da casa dele e está tendo que pular o muro. Pode ser perder a chave. Ele só perdeu a chave. Legal, que se for só isso, a polícia vai chegar, vai questioná-lo e ele vai falar, perdi a chave. Estou pulando o muro para isso. Poderia ter contratado um chaveiro para abrir a chave, mas eu resolvi pular o muro. O brasileiro não, o cara está pulando o muro, o brasileiro não se envolve, não liga para a polícia, quando muito filma e bota nas redes sociais. É assim que a maior parte dos crimes hoje são sabidos. Está acontecendo lá, está filmando. Está queimando o ônibus, está filmando. Mas ninguém vai ligar para a polícia. O helicóptero caiu no viaduto. Está todo mundo filmando. Mas só uma mulher foi lá, abriu o helicóptero, abriu o caminhão lá para poder tirar o cara de dentro. Na Suíça, o fiscal é o cidadão do lado. No outro caso, no Brasil, se numa empresa séria você tem colaboradores com caráter, o primeiro a falar algo está errado é o colaborador do lado que está vendo o errado. Vou dar um exemplo. Folha de ponto. É sabido para qualquer colaborador que algum dia na vida tenha trabalhado para qualquer pessoa na vida que se assina a folha de ponto. Ora, mais do que ser uma obrigação legal, que poderia não ser, deveria ser o interesse do colaborador, ou seja, meu, assinar. Afinal de contas, se eu sou uma pessoa de caráter sério e quero trabalhar de forma séria e desempenhar melhor o meu papel, a primeira coisa que eu gostaria que fosse feito é que eu assine o meu ponto. Amanhã, se eu for receber hora extra ou se eu for compensar, que vai ser uma escolha da empresa, mas eu sei dizer quanto receber ou quanto compensar. Isso nada tem a ver com colaboratividade, isso tem a ver com respeito, lealdade. Tomei uma iniciativa, Todd. Eu, colaborador, não estou assinando folha já tem meses. Vou lá na gerente de RH e falo, olha, eu não estou assinando folha meses. Porque eu acho que não precisa esperar meses, né? No dia seguinte, não tem folha para assinar. Fulano, RH, cadê a folha para assinar? Ah, não tem, deu problema na máquina. Ou não tem mais folha. Ah, não tem. Quanto tempo a máquina fica consertada? Ah, 2 dias. Tá bom, então enquanto esses 2 dias não acontecem, me traz por gentileza uma folha de ponto a papel para eu assinar. Aí depois a gente incorpora na máquina. Aí, acontece. Mas passam-se meses. Existia na época da faculdade, me lembro até hoje, até a razão pela qual eu saí da faculdade, porque eu não consigo trabalhar em um ambiente, eu não consigo me propor a despender algo mais valioso que existe, e isso o empresário tem em mente, é que a única coisa que realmente tem valor é a vida dele, porque ela é a única coisa que esgota e ele não pode comprar. É vida, é tempo de vida. Eu lembro na faculdade, chegou lá uma determinada coordenadora e disse assim, professor Todd, fulano vai ser examinada pelo senhor na banca X. Fulana é sobrinha de ciclana, que é, né, o dono daqui, não. Queria muito que o senhor fizesse vistas grossas, assim, desse uma amenizada, não pegasse duro com ela, deixasse, aprovasse. Inclusive, pode aprovar por aclamação. Aí eu disse, não. Só que não tinha como não ser por mim o exame. Tinha que passar por mim porque eu era o professor titular. Porque o professor titular da banca tem que ser com maior titulação. A maior titulação da faculdade, dentro dessas áreas, era a minha. Então, obrigatório tinha que ser comigo. Então, não podiam me tirar. Mas se por alguma ventura
eu não comparecesse, aí podia chamar um substituto. Falei, tá bom, aguardo o agendamento. Quando foi 9 horas da noite, de um determinado dia, a coordenação vira e fala, professor Tório, amanhã tem a banca 10 da manhã. Está aqui o material para ler. Qual era a expectativa dela? Não, você não vai ler. Ele falou, bom, esse cara não vai ler das 9 da noite, porque minha aula acabava às 10. Eu ia pegar às 10, virar a noite para 9 horas da manhã, do dia seguinte, tá lá para sustentar? Para participar da banca? Não. Era a expectativa. Eu falei, muito obrigado. Falei nada. Falei, só muito obrigado, recebi. Quando deu 8 horas da manhã, um funcionário me liga e disse, professor Todd, então vamos fazer a banca agora. Eu falei, não, mas está publicado que ia ser às 9. Ela, não, a publicação saiu às 8. Eu falei, é? Eu ainda tinha passado a noite virado no hospital, acompanhando minha mulher que estava sangrando lá, no negócio de parto. E eu falei, beleza, mas eu já tinha estudado, passei a noite. Aí o que eu fiz, era umas 7 e pouco, eu ainda estava dentro do hospital, eu tinha que ir em casa, tomar um banho, eu liguei para o professor que era o examinador, o orientador. Aí eu falei para ele, professor, aconteceu uma situação assim, recebi ontem, eu já entendi a dinâmica de vocês, já entendi. Eu só quero saber se o senhor está compactuando ou não. Aí ele, professor Todd, deixa para lá, esquece isso, vai arrumar problema na cabeça. Aí eu falei, é? Tá bom. Aí eu peguei o que eu fiz, saí, não fui nem em casa, fui direto para a faculdade. Cheguei na faculdade, quando eles me vêm entrando na sala, eu fui na sala que era o número da sala que ia ser, não tinha ninguém lá. Aí eu fui na coordenação, cadê? Não mudaram a sala. Mas para qual sala? Não sei, tinha 300 salas na universidade. Lá, eu falei, não sabe não, é um prédio só, são 2 andares, vamos lá, sala por sala, eu fui atrás. Até que eu abri a porta e dei de cara com o banco. Eu falei, bonito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vim aqui participar, já tinha até colocado o substituto. Eu falei, não vim aqui participar da banca. Eu vim aqui dizer para você, fulano, que você é um orientador de merda. Você pode até fazer com que ele passe, essa menina passe. Porque esse é o seu papel, está fazendo aí. Mas a orientação de verdade, o resto da vida vai dizer que foi você que orientou ela na faculdade. Para você, 2 examinadores, vocês me deixaram decepcionados. Professores mais velhos tinham que ter responsabilidades. Ela vai ela pode passar aqui na faculdade, mas ela vai para onde? Ela vai para a faculdade, depois da faculdade ela vai para a OAB. E no dito feito, não passou na ordem, inclusive. E eu falei, agora, poxa, aluno, você devia ser a primeira a não querer isso. Porque se estão criando esse mecanismo para te aprovar, é porque você sabe que a inapta está fazendo isso. Você pode enganar a faculdade, enganar aqui os professores, nesse pacto de mediocridade, mas a vida você não vai conseguir enganar, porque você vai se deparar com um cliente e você vai ter que exercer essa atividade e você vai dizer para ele que não sabe. Só que pelo seu caráter, eu estou vendo que você vai fingir que sabe. São tantos que vêm aqui fingindo que sabem alguma coisa. Mas olha só, a minha obrigação como colaborador daquela faculdade era simplesmente o quê? Ministrar a aula e fazer o exame. Se eu quisesse me adstrir apenas a isso, eu estava ótimo, era até menos trabalho para mim. E essa é a questão que eu chamo a atenção. O certo é certo, independentemente de quem se beneficia. O errado é errado, independentemente de quem se beneficia. Então a expectativa do colaborador, dentro da filosofia, por exemplo, da Suíça, é que a primeira pessoa que vai entregar ao colega, não é dedurar, mas é entregar porque está fiscalizando o trabalho do colega, é o colega do lado, por uma razão lógica. Porque se o colega do lado não informar, o seu próprio trabalho vai ser mal prestado. E o resultado daquela unidade vai ser um mau resultado. E o resultado daquela empresa que compõe com aquela unidade vai ser um mau resultado. E alguns podem dizer assim, que foda-se, vai ser o empresário que vai perder o dinheiro. Ele pode até perder dinheiro. Mas você perde, como colaborador, algo muito maior, que é a sua dignidade. Que é a sua própria dignidade. Porque o empresário vai olhar na frente do espelho e vai dizer, fui um mau gestor, vou mudar a forma de gestão. Mas o empregado não pode mudar de vida. O colaborador não pode mudar de vida. Ele não vai fugir. Ele vai precisar explicar, como muitas vezes aqui vem pessoas com currículo,
com um interregno de 1 ano e meio, 2, e eu pergunto, nesse período de meio ano, de 1 ano ou de 2, o que você fez? Eu resolvi tirar um descanso. Eu não vou contratar, porque eu duvido que seja um descanso. Em algum lugar esteve e foi muito mal desempenhado, ou teve algum problema, razão pela qual, naquele currículo dele, está afastado esse período. E aí surge a quinta razão ou expectativa do empresário sobre o colaborador. Quando o colaborador é contratado, ele é contratado pelas habilidades chamadas técnicas. Né? Então, o que são habilidades técnicas? Ele apresenta o currículo e fala assim, eu falo 2 idiomas ou mais, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, participei disso, participei daquilo, minha experiência é essa. Então, ele compra por aquilo. Ou seja, o empresário, quando compra um currículo como esse, ou seja, ele aceita um currículo desse e contrata o colaborador, ele tem a expectativa de habilidade técnica daquele colaborador, mas ele não tem algo chamado habilidade social. Ou habilidade humana, não técnica dele. Na habilidade não humana, você pode ver que 92%, você pode buscar esse dado, é um dado real, verídico. Pode botar no Google e buscar 91% a 92% dos colaboradores não são demitidos por inabilidade técnica, são demitidos por inabilidade social. Pessoas que não conseguem coordenar uma reunião, pessoas que não conseguem coordenar uma equipe, pessoas que não conseguem desempenhar uma atividade em equipe, pessoas que ficam conversando o tempo todo, pessoas que ficam criando intriga o tempo todo, pessoas que ficam fechando o olho para os erros o tempo todo, pessoas que preferem fazer o trabalho mais fácil, mesmo sabendo que é um trabalho porco, um trabalho inócuo, um trabalho infrutífero. Inabilidade social, não técnica. Ele tem a técnica, ele tem o conhecimento, ele tem o conteúdo, mas prefere não desempenhar. Por causa de preguiça, por causa de cansaço, dê o nome que quiser. A grande questão é que eu ainda estou na quinta expectativa do empresário. E só a mão esquerda seria suficiente para que o colaborador tivesse um excelente resultado, desde que seguisse de forma diversa. Basta. Só que surgem os outros 5 expectativas do empresário. E essas são bem mais simples e objetivas. Por quê? Porque essa expectativa, ela foge a uma regra geral. Elon Musk, ele anuncia que quando ele contrata alguém, ele prefere conhecer as chamadas habilidades humanas desse alguém. Sabe, macaco é macaco, cachorro é cachorro, tubarão é tubarão. Quem sobe em árvore? Macaco. Quem tem habilidade de correr? Cachorro. Quem sabe nadar? Tubarão. Não adianta eu pegar um tubarão e colocar para subir numa árvore, porque por mais forte e eficiente ele seja dentro d'água, ele não vai desempenhar a sua atividade adequadamente numa árvore ou no solo. Pegar um macaco e mandar ele nadar, provavelmente, se souber nadar, não vai nadar tão bem quanto um tubarão. E assim sucessivamente. Então, uma empresa, ela é composta por unidades que compõem uma unicidade colaborativa. E aí vem a expectativa do empresário é que aquele colaborador, quando contratado naquele processo, com todos aqueles 5 requisitos antecedentes, ele saiba, no momento da execução da sua atividade, da sua participação daquelas atividades, ele possa se reconhecer naquele cenário. Ou não. Doutor Érico, por exemplo, eu sou um ótimo orador, mas não tenho paciência nenhuma para estar escrevendo, por exemplo, uma petição. Me entrega uma petição pronta, um texto, eu gravo ele em 10 segundos. Sustento como se fosse uma obra-prima de Shakespeare, como ninguém. Eu já tive colaboradores aqui dentro cuja oratória era essa, a nível shakespeariano. Entretanto, botasse para sentar para fazer uma petição, levava 4 horas para fazer uma petição. Não que viesse ruim a petição dele, você poderia ver bem, mas fazia em 4 horas o que o outro colaborador, que era muito mais tímido, mas muito técnico, escrevia em 15, 20 minutos. Nós tivemos uma vez uma advogada, que foi uma das maiores advogadas que a gente teve aqui dentro, ela fazia 2 recursos extraordinários em 40 minutos, e sem copiar nada. Ela tinha a base, o arcabouço legal quase que de cor. Discuti com você tete a tete falando sobre o arcabouço legal. A gente até se surpreendeu com uma pseudo-cliente, uma cliente barra parceira, que começou a citar os artigos para nós, a gente ficou, impressionante. E quando fomos conferir, um erro aceitável ali de
margem de 2% para cima e 2% para baixo. Porque tem pessoas assim, que têm essas habilidades. É o tubarão. Mas se eu pegar essa advogada e colocar para fazer uma sustentação oral, ela não conseguia desenvolver, inclusive, uma conversa com 2 ou mais pessoas. Com você ali, para discutir e tal. Botava mais 2 para assistir, travava, ficava com vergonha, não conseguia se envolver. E vice-versa. Nós já tivemos pessoas aqui que tinham uma ótima oratória, conseguia articular, trazer uma postura de convencimento absurda, mas que não tinha muita paciência para estar escrevendo. Era um bom líder, cobrava bastante, tinha eficiência, trazia resultado da sua turma, embora a turma toda odiasse ele, porque ele cobrava. Ele não era um amigo da galera. Ele cobrava, ele empurrava, ele exigia, trazia métricas, tinha que trazer o resultado, porque afinal de contas ele era o gerente, ele precisava trazer esses resultados para nós. Mas não gostava de escrever. Ou não tinha lá a sua habilidade para escrever. Mas conhecia direito bem, articulava bem. E se você chamasse, vem cá, dá uma manhã de conhecimento aqui para nós. Ele não precisava estudar, ele vinha aqui e discorria, porque ele já tinha o arcabouço acadêmico, o conteúdo técnico da qual ele ia desenvolver. Essas habilidades são importantes. Então, a expectativa do empresário, quando ele observa como gestor, é de que ele selecionou para a atividade adequada. Entretanto, é somente na prática que isso vai se consolidar. E aí, nessa prática, se ele não tiver o feedback do colaborador para dizer para ele, mostrar para ele que ele tem uma adequação melhor no cenário em outra atividade, a consequência lógica é que ele demita esse indivíduo. Ou ele retira esse indivíduo do quadro colaborativo. Por quê? Porque ele passa a entender que não haverá outra forma de aproveitá-lo. Nós já tivemos experiência de tirar alguém de um jardim, colocar ele no técnico, dá certo, e outros dá errado. E assim sucessivamente. A 7ª expectativa, e já chegando nos derradeiros finais, é chamada disciplina. Disciplina não é uma habilidade. As pessoas gostam de falar isso, os coaches, né? As pessoas gostam de tratar disso. Disciplina é como se fosse uma coisa extra-humana. Disciplina é repetição. Mas ela só vai ocorrer se essa pessoa tiver os 6 passos anteriores. Porque a disciplina beneficia somente um indivíduo. Ele mesmo. E disciplina não tem a ver com inspiração. Eu vejo os meus colegas de academia, porque eu não sou muito dado à academia, né? E aí eles falam, vamos começar a malhar, porque quando você vê os outros malhando, você vai se inspirar. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu posso ver todo mundo malhando. Eu posso abrir aqui uma academia e ver vocês malhando. Eu não gosto de malhar. Não me dá prazer. Eu acho que é uma grande perda de tempo. E eu sei que para vocês é ótimo, que te fazem bem, então para vocês não é uma perda de tempo. Mas quando eu faço uma coisa que não me traz um resultado, não tem utilidade, mas a utilidade é você ter melhor saúde. Eu falei, se isso fosse verdade, todo atleta estava vivo. Era eterno. Todo cara de academia, bombadão, né, do exercício, da atividade de academia, eram eternos, cara. A maioria morre antes. Você pega aí os pingus, vivem até mais tempo. Pega os caras que fumam. Meu avô foi morrer lá para os 86 anos, me corrigindo, 85 anos, fumava desde os 13. Ele enterrou médico, ele enterrou advogado, ele enterrou o caralho a 4, inimigos, enterrou todo mundo. Estava lá vivo. Mas morreu de câncer de metástase. Mas se eu morrer com 86 anos, meu irmão, lúcido, dirigindo, fazendo tudo o que eu quero, eu estou muito bem. Prefiro, muito obrigado. Vou até fumar, inclusive, para poder ver se eu sobrevivo igual ele. Porque se eu tenho que repetir alguma coisa, repetir o que o cara fez. Mas é claro que não é isso. A inspiração não vem do outro. A inspiração vem do seu interior. É por isso que há pessoas... mas a pessoa fala assim, mas Todd, eu vejo muita propaganda assim, o cara sofreu um desamoroso, desilusão, obrigado. Uma desilusão amorosa. E por isso ele resolve malhar e ficar bombadão. E eu falo, cara, o cara conseguiu resumir a vida dele a uma desilusão amorosa. Resumir as mulheres a apenas o desejo corporal, supostamente. E resumir a sua existência a músculo. Tem vida mais inútil e triste do que essa? Não tem.
Ele não usou a desilusão amorosa para fazer a vida do outro melhor, fazer o seu ambiente melhor. Ele usou para se sentir melhor. E legal, porque quando eu falo que nós temos que ter essa percepção de estar bem, porque só podemos oferecer ao mundo aquilo que nós temos em abundância. Se eu não estou bem, eu não consigo ser gentil com ninguém. Se eu não estou feliz, eu não consigo dar sorriso a ninguém. Se eu não estou bem de saúde, eu não consigo me desempenhar bem nessas atividades. A gente só consegue fazer aquilo se nós temos em abundância. Então, ótimo que funcionou para você. Mas, independentemente das ilusões amorosas que eu já tive na minha vida, nunca senti a necessidade de malhar para poder ter isso. Então, não é uma fonte de inspiração. E esse é outro ponto, sétimo, que os empresários buscam ou têm de expectativa dos colaboradores. Cada um tem uma fonte de inspiração. Cada um tem uma razão de inspiração. Cada um tem o seu quê de desejo e satisfação. E a empresa não pode viver para satisfazer todos esses desejos. A empresa não pode viver para inspirar cada uma dessas pessoas. Porque para isso ser uma verdade, para isso ser equânime, vocês precisariam ser todos iguais, com as mesmas fontes de origem intelectual, cultural. Se dentro de uma família com 3 filhos, cada um, tem até os memes brincando, dizendo quem é o chato, quem é o palhaço e quem é o inútil. Não tem? Não rolam vários memes assim? Como você imagina para uma empresa se portar para inspirar cada colaborador? O colaborador A, e eu tenho certeza que se eu fizesse enquete aqui para ficar mais feliz dentro da empresa, quem quer banheiro? Já tivemos discussão. Tem que ter mais banheiros. Claro, tem 12 banheiros no escritório, mas querem mais banheiros. Eu trabalhei em escritórios que nem banheiro tinha. Não tinha banheiro dentro da sala. Eu tinha que descer no prédio e usar o banheiro do prédio. Eu trabalhei em empresa assim. E não me impediu de ser ou alcançar o que eu sou ou alcancei. Não tinha dinheiro para estudar, fazer mestrado, doutorado. O que eu fiz? Me preparei para estudar. Então, trabalhei para conseguir o dinheiro para fazer especialização, mestrado, doutorado. Quando não tinha dinheiro para fazer a especialização, eu virei para a instituição e disse, me deixa trabalhar para você, em troca eu só quero especialização. E foi assim que eu fiz minhas pós-graduações, algumas delas. Depois o mestrado já fui trabalhando, depois o doutorado já... Então, assim, a limitação da inspiração de cada um, e eu costumo dizer, se você colocou em alguém a sua inspiração, você é a pessoa mais pobre, e a gente volta para a origem, que pode existir. Porque ninguém pode ser a sua fonte de inspiração. As pessoas falam, não, Antônio, mas meus filhos são as fontes de minha inspiração. Não, meus filhos não são as fontes de minha inspiração. Os meus filhos não são fontes de minha inspiração. Eles são fontes de amor. Às vezes até de algumas razões, porque eu tomo decisões específicas que eu não tomaria se eles não existissem. Beleza. Mas inspirar, não. Eu já era quem eu era quando meu filho nasceu. Quando minha primeira filha nasceu, eu já fazia tudo o que eu tinha que fazer. Já não ia para bar, já não bebia, já estudava manhã, tarde, noite, trabalhava manhã, tarde, noite, vivenciava, passava diversos sacrifícios. E eles não existiam. Porque a fonte de inspiração que eu sempre tive, que é o que o empresário tem, não é o outro. É fazer algo maior. É uma necessidade absurda de construir algo maior. É um chamado quase que insaciável de fazer a diferença no mundo. Essa é a fonte do empresário. Alguns trumbicar. Mas e aí no empresário? Aí é o cara que não tem caráter, que conseguiu alcançar uma postura de empresa, uma estrutura de empresa. Mas a fonte verdadeira é essa. Então, se falar para pensar, todo mundo pode ter seu empresário ali dentro de si. Todo mundo. É fazer do mundo um lugar, não vou dizer melhor, mas diferente do que ele pegou. Tem uma passagem da Bíblia que fala muito bem na guerra, sobre a guerra, sobre uma parte da guerra ali do Egito, e um dos faraós, ele fala, é questionado por que ele está construindo uma parte, uma estrutura de maior grandeza. Ele diz, porque eu preciso fazer mais do que meu pai fez.
Eu preciso fazer mais do que meu pai fez. Não é porque ele quer competir com o pai dele, mas porque ele quer ser muito mais útil do que o pai dele foi. Fornecer muito mais estrutura do que ele foi. E isso é muito importante porque é esse sentimento que, se o colaborador entender e passar a ter, ele não vai lá e só lava um prato. Ele vai contar todos os dias os pratos. Ele vai olhar e passar o dedo na borda do prato para ver se em algum momento aquele prato fissurou. Ele vai cuidar de cada talher, ele vai cuidar de cada armazenamento, ele vai limpar o armário todos os dias, ele vai fazer com que aquele ambiente seja melhor por causa da sua existência. E ele não está preocupado com hora. Eu nunca tive preocupado com hora. Eu acho tão engraçado as pessoas falam assim: professor, mas qual é a hora de trabalho? Uma vez um advogado que estava autônomo pediu uma oportunidade no trabalho aqui, a gente foi fazer uma entrevista, e aí a primeira pergunta que ele me fez depois da apresentação é: qual é o horário de trabalho aqui dentro? Aí eu disse: qual é o seu horário de trabalho fora? Se você me disser qual é o seu horário de trabalho fora, eu te digo qual é o horário de trabalho aqui dentro. Aí ele riu e disse: mas fora da empresa eu tenho que trabalhar o dia inteiro, todo dia. Eu falei: pois é, aqui também. Você não deixa de ser advogado porque você está trabalhando para uma empresa. Agora você pode não querer trabalhar como você tem que trabalhar quando você não está numa empresa. Porque agora você tem uma segurança da qual você não tinha. Então eu pergunto: se você não está apto, ou se você já está querendo entrar numa instituição, se você já está se propondo a ingressar em qualquer instituição para oferecer menos do que você sabe que é capaz de oferecer, você já está entrando no lugar errado com o motivo errado. Pode ser a empresa que for. Sabe por que eu nunca fui para o serviço público? Não é porque eu não admiro o serviço público, eu não acho que existem grandes pessoas no serviço público ou grandes serviços sendo prestados no serviço público. Nunca foi isso. Nunca. Nunca entrei no serviço público porque eu tenho e sempre terei medo de me perder dentro do serviço público. De acomodar, de ser ninguém. Mais um nome que vai para o esquecimento. Quantos servidores públicos nós temos no Brasil? Quantos? É mais um. Então, era a necessidade de fazer mais do que apenas aquilo que alguém pudesse me dizer que tinha que ser feito, que sempre me fez fazer muito mais. Eu estava falando com alguém ontem, uma pessoa que não vou dizer o nome, e a pessoa falou: Tódio, como é que sempre foi a sua vida? Eu falei: sempre fiz mais, melhor, e com o melhor resultado, aquilo que me pediram. Nunca fiz o que me pediram, nunca fiz mais ou menos o que me pediram, e nunca entreguei nada mais ou menos. Às vezes foge do nosso controle e pode acontecer uma situação em que não conquistamos o resultado que esperávamos. Mas nunca vai ser porque eu não me empenhei, nunca vai ser porque eu resolvi dormir até mais tarde, nunca vai ser porque eu achei que eu estava bem e podia ficar sem trabalhar, nunca vai ser porque eu não me preparei adequadamente ou porque eu não estudei determinada matéria. Nunca. Então, o empresário é assim também. Ele olha o concorrente e diz: porra, se aquele cara faz bem feito, eu preciso fazer melhor que ele. Como ele faz mais bem feito aquilo, eu preciso fazer melhor do que ele. Essa é a inspiração. Fazer mais e melhor. A oitava expectativa do empresário tem a ver com uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas abdicam. É o acreditar em algo maior. Sabe, religião? Alguns chamam de religião, outros chamam de fé, doutrinação, seita, o que quiserem. Se você não acreditar que há algo além, você não vai fazer. Tem que ter algo além. Tem que ter algo maior. Você tem que entender e buscar a significância, ou a ressignificância, se for o caso, daquilo que você tem lá atrás de existência. Porque se a gente entender, o empresário entende, olha só, o cara pode ser ateu, mas eu acho que quando ele é ateu, ele já acredita em Deus, porque ele não pode ser ateu se ele não acreditar que existe alguma coisa para ele dizer que não acredita. Porque quando não é algo que ele acredite, ele simplesmente ignora, porque a gente só acredita ou só fala sobre algo que a gente não ignora. Então, se eu não ignoro, eu sei que existe. Mas a questão toda, a menos até de entrar nessas pegadinhas, é entender que existe algo maior. É por algo maior que ele está fazendo aquilo ali. Porque se não for por algo maior, não tem razão de fazê-lo.
Se não for por algo maior. Aí esse algo maior pode ser uma inspiração, por exemplo, até os seus filhos. Mas eu vou dizer, quer dizer então que se um filho morrer, você morre junto. Acabou. Acabou o seu algo maior. Ah, é pela minha mulher. Então tá bom. Então quer dizer que se ela se separar de você, acabou o seu algo maior. Ah, é pela minha mãe. Sua mãe vai morrer um dia. Vai ser por ela que você fez? Ou não fez alguma coisa? Até nessa situação você vai responsabilizar o outro. O algo maior tem que ser você. A sua responsabilidade. E esse algo maior pode ser Deus. Aí você pode falar, não, eu tenho que estudar mais, porque eu tenho que ser melhor, porque eu tenho que mostrar para aquela razão de existência como eu me preparei, cuidei de mim, fiz mais, busquei mais, estou buscando mais. Então, o colaborador, ele precisa ter nessa ressignificação de mastermind, ou de mindset, ele precisa entender que a mente dele tem que trabalhar em prol de algo maior. Algo maior. Aí vocês podem dar o nome que quiser. Um pedreiro, quando ele começa a construir uma catedral, ele sabe que não vai terminá-la. Mas ele acredita em algo maior. Ele acredita que fez o trabalho da melhor forma, naquele período que ele existiu, para que um dia aquela catedral esteja de pé. Porque senão, senhores, se não for assim, ninguém aqui entraria numa catedral hoje. Que a catedral que menos levou tempo para ser construída foram 142 anos. Até onde eu saiba, a pessoa mais idosa vivida, que não fosse da Bíblia, viveu 111 anos. Então, se você pensar que não está trabalhando ou fazendo algo por algo maior, você não tem por que fazer. Essa é a razão da mendicância. Ou, mais ainda, da não realização de qualquer coisa. Afinal de contas, não tem algo maior que eu possa fazer. Ninguém plantaria tâmaras, porque não vai ver nunca essa tâmara ser colhida. Nunca. Então, a questão toda de acreditar em algo maior, que é o 8º pilar, é que quando o empresário ele se propõe, né, a construir um patrimônio, ele não está construindo um patrimônio de riqueza, não. O patrimônio para ele é a instituição. É porque ele quer fazer algo maior e deixar algo maior, que muitas vezes nem ele vai ver onde vai chegar. Porque a Coca-Cola tem quantos anos? Mais de 110 anos a Coca-Cola existe. E sabe o que é interessante? Eu participei de uma negociação em que a Coca-Cola estava comprando o direito de explorar determinadas minas d'água específicas no Brasil por 500 anos. Pelos próximos 500 anos. É uma instituição que não está pensando no seu CEO. Nem pensa mais nos seus fundadores. E não pensa nas próximas 10 gerações. Pensa além. Porque ela sabe que o produto dela depende de água. De água. Quanto melhor a qualidade da água, melhor a qualidade do refrigerante. Menos incidência de produtos ou impurezas no refrigerante. Assim é a cerveja, assim é as outras bebidas, assim são os vinhedos. Então percebam, quando você pensa em algo maior, você não pensa no seu umbigo. E essa é a expectativa que o empresário tem. Não é de simplesmente construir um escritório de advocacia que morra com o dono, como a maioria faz. É pensar no escritório de advocacia como alguns dos grandes nomes que nós temos da advocacia brasileira, que já tem mais de 100 anos também, construindo história, gerando riqueza e se expandindo ao longo do mundo. Essa é a expectativa de um empresário quando ele encontra colaboradores com os mesmos valores de empresário. Por quê? Vamos para o nono. A nona expectativa do empresário, olha que interessante, isso é muito interessante. A nona expectativa do empresário é que o colaborador, ao mudar a chave e entender que ele precisa também ser empresário, é que ele queira ser dono da própria empresa. A empresa que ele trabalha. A Ford, lá atrás, quando o Emerson Ford ele resolveu abrir ou gerar, vamos dizer assim, o capital da empresa, antes de oferecer em mercado, o que ele fez? Ele ofereceu para os seus colaboradores.
Ele disse: comprem folha, papel, invistam na empresa que vocês trabalham. Invistam na empresa que vocês trabalham. Sejam meus sócios, porque se vocês forem meus sócios, eu, como empresário, tenho certeza que vocês querem a mesma coisa que eu quero. Então, a maior parte de arrecadação foi dos sócios. Aconteceu com o renascimento da Varig. Quando houve aquela quebra, aquela situação e foi repartida, o consórcio de empregados é quem comprou grande parte das ações da empresa, apostando na empresa, investindo na empresa. E esse cara, ao virar dono da empresa também, ele tem a concepção de que aquele colaborador do lado dele que está fingindo, ignorando ou ocultando que a folha não está sendo assinada porque não está funcionando, jamais deixaria acontecer. Ou que recebeu o recurso na própria conta de pessoa terceira, não deixaria acontecer. Ou que viu uma situação determinada acontecendo de um funcionário chutando, por exemplo, uma lâmpada, dizer, não pode acontecer. Isso é o empenho da cabeça do empresário. Porque o empresário sabe que para cada 10 reais que ele precisou tirar para comprar 20 reais que ele precisou tirar para comprar uma taça nova, é 20 reais a menos que ele consegue distribuir de lucro e riqueza. Seja para si, para os seus acionistas, para os seus diretores e necessariamente para os seus colaboradores, que em algum momento vão querer aumento. Só que não existe aumento se não houver aumento de resultado líquido, que é outra grande diferença. Uma empresa, muitos empresários vêm aqui para pegar consultoria comigo e eles chegam aqui com 800 milhões de faturamento e se sentem muito ricos. Muito ricos. Afinal de contas, eles têm 800 milhões de faturamento. Aí eu perguntei, você sabe que vocês têm 800 milhões de faturamento, mas você deve quase 2 bi? Você não tem nada, você deve mais do que você fatura. E aí ele começa a cair numa realidade que ele ignorava. Mas por que ele não tinha essa realidade? Porque ele vai tomando empréstimos, ele vai fazendo novas dívidas, ele vai fazendo uma rolagem. E como aquilo vai sobrevivendo, ele entende que tá bom. Mas grandes empresas que têm muitos grandes débitos, quando elas ruem de uma vez. Mas faltou a colaboratividade. Não é só do presidente, não é só do dono. A colaboratividade daqueles que também têm interesse que a empresa sobreviva, de dizer, precisamos trazer o melhor resultado. Como nós podemos colaborar? Uma grande fábrica de pasta de dente fez uma competição interna. Chegou a estagnar. Não conseguia trazer melhores resultados. Fez uma competição interna e disse assim, o colaborador, o empregado que tiver a melhor ideia para nos fazer ganhar dinheiro, melhorar a nossa eficiência econômica e financeira, vai ser bonificado. Aí ele disse, tá bom. Fizeram assim, essa competiçãozinha interna, e aí chegou um cara lá e disse assim, o gerente chegou lá, bateu na porta do dono lá, do CEO, falou assim, olha, tem um funcionário que está com uma ideia, mas ele disse que só vai falar com o senhor. Aí o empresário disse, o senhor falou, pô, comigo? Quem é o funcionário? É o funcionário lá, é o da faxina, o cara, rapaz da limpeza lá. Da limpeza? Eu vou receber esse cara, não vou não. Se ele não falar para você, você dispensa, porque o que o cara da faxina vai me ensinar? Empresa com 2.000 funcionários, 2.000 e poucos funcionários. Isso é verdade, esse caso é real. Aí morreu o assunto. Continuou. O concurso terminou lá com o seu vencedor, teve diplomação e tal. Mas nada tinha mudado bem, assim, com contundência. Ele resolveu, então, dar uma volta no parque industrial, né? No parque, onde era produzida a pasta, era envasado, enfim. E ele viu o cara lá sentado, depois da limpeza, sentado, ele falou assim, você faz o quê? Ele falou, eu sou da limpeza. É você que era o cara da ideia lá para fazer ganhar dinheiro melhor? Ele falou, Ele falou, o que você sugere? Aí ele falou, olha, o senhor sabia que para cada 10 caixas de pasta de dente, entre uma e duas delas, chegam no final vazias? E a balança não reconhece, joga
no pallet. E no final, quando chega lá na venda, lá, eu tenho certeza que isso dá para o senhor. Ele falou, é mesmo? Ele falou, é. Aí ele falou, foi embora, chamou o diretor de operações e disse assim para o diretor de operações, no dia seguinte, com aquilo na cabeça, qual é a nossa margem de erro das caixas vazias? Aí o diretor de operações até parou. Mas por que essa pergunta? Não, me responda. Aí ele, eu não tenho esse número aqui agora. Ele falou, vai e me traga isso na hora, eu quero em meia hora. Foi, voltou e estava lá, em torno de 10 a 20%. Era o margem de erro das caixas que iam vazias para as prateleiras dos mercados. E isso gerava o quê? O cliente comprava, mas quando pegava estava vazia, ia para o gerente de operações do mercado, o mercado falava, porra, essa merda aqui está vazia, mandava de volta para a empresa tinha que pagar ainda as multas por causa do índice. Aí ele volta, chama para mim o cara da limpeza lá. Aí chamou, ele falou, realmente, o número é assustador. Aí ele falou, porque existe um desregulamento na sua balança. A balança da esteira, quando ela vai medindo, por causa do conjunto de pastas, ela às vezes ignora, ela não tem precisão e ignora aquela caixa que está vazia. Aí ele falou assim, como é que você sabe disso? Aí ele falou, porque eu limpo hoje, mas eu sou engenheiro. Aí ele falou, então eu vou mandar, chamou o grupo técnico lá para mandar fazer a apuração. Não bonificou o cara. Ele era engenheiro aposentado. Ele não bonificou ele. Chamou a equipe técnica da balança para dar um jeito da balança. O conserto da balança, o ajuste da balança, que era em torno de $200 mil, mais ou menos. Aí ele falou assim, $200 mil é um dinheiro muito grande para se gastar. Foi fazer a métrica, chamou o engenheiro, o rapaz de novo lá, faxineiro, falou assim, me diz uma coisa, o valor para poder organizar a balança vai ficar mais de $200 mil, não vale a pena a gente fazer esse ajuste. Aí ele falou, mas você não precisa fazer isso não. Aí ele, não. Como é que você vai fazer isso? Bota um ventilador na frente da esteira. O que o ventilador vai fazer? Vai jogar a caixa vazia fora. Ou seja, vai empurrar para fora da esteira. Uma solução simples, extremamente barata e que trouxe uma economia de mais de 20%. Porque dentro da estrutura, do prejuízo que ele estava tendo, e não se gastou $200 mil por causa de um simples ventilador de mesa. Percebe-se, um faxineiro pode trazer 20% de economia para uma empresa, do montante de ter de mais de 2.000 funcionários, multimilionária. Mas qual é a visão daquele faxineiro? Não é de faxina. A visão dele é de resultado. É óbvio, nesse momento ele foi bonificado. Um outro caso, inclusive eu vendo ainda empresas de pasta de dente, que isso já a gente aprende nos grandes cases, é a abertura, por exemplo, alargamento da boca da pasta de dente. Quando você alarga em meio milímetro, você traz muito mais gasto, o consumo é muito maior e você vende mais pasta de dente sem precisar marketing, publicidade, naquele inferno de gastos e investimentos. Soluções simples. Então, o 10º ponto que o empresário busca é que, se você preencher os novos requisitos, a expectativa, se alcançar as novas expectativas anteriores, a 10ª é sine qua non a sua própria participação. Qual é? Aí eu vou dar uma pergunta para vocês. Qual é a 10ª expectativa do empresário sobre os seus colaboradores? Retorno, resultado. Mas a 10ª expectativa do empresário é encontrar alguém melhor do que ele dentro daqueles colaboradores. Porque no momento que ele encontra alguém melhor do que ele abre espaço para que essa pessoa assuma seu lugar e finalmente ele possa descansar. Isso acontece do empresário, por CEO, do CEO para os diretores para os gerentes e assim sucessivamente. Essa é a escada natural de qualquer empresa, porque ele sabe que encontrou alguém que vai dar continuidade àquilo que as pessoas chamam de sonho, mas que o empresário sempre tomou como meta. Sempre tomou como meta. Porque o empresário não vive de sonho, minha amiga. O empresário vive de realidade, como eu disse ali no dia do sarau. E a realidade para o empresário é dura. As contas chegam, os problemas chegam, às vezes os resultados não chegam, mas ele ainda assim tem que encontrar dentro do seu parquê soluções mágicas para poder continuar em frente.
Muito obrigado a todos. Eu espero que a gente siga sempre em frente. Um beijo, Todd. Valeu.